Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao APRAES Podcast, transmitido ao vivo pela Rádio Pérola da Serra 87,5 FM. Hoje falaremos de um tema essencial, a importância da prevenção e do cuidado da diabetes, que pode levar a complicações graves como amputação. Quem fala com vocês é Paulo Arthur e do meu lado novamente, Lair Moura. Boa tarde, Lair. Isso aí, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e os que vão nos assistir também pelo YouTube. Hoje o tema é super importante, porque a incidência está sendo muito grande. Então eu trouxe dois profissionais, né, da APRAESP, a Aline, que é fisioterapeuta, e o Pedro também, que é fisioterapeuta e ortesista, protesista da oficina ortopédica. Então, infelizmente, as pessoas não dão tanta importância assim para cuidar, né, prevenir o diabetes. E aí, a gente trouxe os dois profissionais e vamos conversar um pouquinho. É isso aí, fique conosco. Estamos aqui com a profissional fisioterapeuta há 24 anos, com especialização em fisioterapia neurológica, gestão de saúde com ênfase em administração hospitalar, biomecânica em movimento, acupuntura e formação em reeducação postural global e pilates. Aline Martonier. Boa tarde, Aline. Boa tarde. E também com o Pedro, se eu errar, é Eudair ou Eudaher? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Libanês é Eudair. Eudair? É. Pedro Eudair, que é nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalha na APRAESP desde abril de 2023 e é formado em fisioterapia desde 2003 na Universidade Católica de Dom Bosco e atua na área de ortopedia técnica desde 93. Isso, boa tarde, Paulo, boa tarde, dona Lair, boa tarde, Aline, boa tarde a todo mundo que nos escuta. É um prazer muito grande estar aqui e difundir esse nosso conhecimento e falar para a população de Ribeirão Pires, da todo o entorno, da necessidade dos cuidados na diabetes, porque as consequências são muito graves, né? A gente tem acompanhado isso bem próximo, todo mundo conhece alguém que tem diabetes, né? Todo mundo já viu alguém que está sofrendo com diabetes e a gente precisa se conscientizar que é uma doença silenciosa e que maltrata bastante. Isso aí. Vamos para o primeiro bloco, então. O que é diabetes e como ela pode levar à amputação? Alguém pode me responder essa pergunta? A diabetes, hoje, ela atinge em cerca de 10,3% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, ela é uma doença crônica, né, causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina no nosso organismo. A insulina, ela serve como um regulador da glicose, né, que é a taxa de açúcar no nosso sangue, que é o que dá energia para o nosso organismo. Quando isso acontece, a gente entende que o sistema imunológico ele não atua como deveria ser, né? O sistema de defesa ele atua de uma maneira ineficaz. Nós também temos um sistema no nosso corpo, onde ele leva informações, né, de impulsos nervosos e onde ele leva nutrientes e oxigênio para o sistema nervoso periférico e para o sistema nervoso central, e que o paciente que produz alto índice de açúcar no sangue, esse sistema ele está em prejuízo, aonde acontece um fluxo sanguíneo inadequado, inapropriado, né? São aqueles pacientes que têm muitas vezes uma pequena ferida na perna, né? E não consegue cicatrizar. Acontece também deles terem edema, dor, queimação aguda, fraqueza nos membros, perda de força muscular contínua, que pode acontecer não só nos membros inferiores, mas também nos membros superiores, tá? Visão embaçada, né? Dificuldades também, alto índice de querer ir no banheiro, boca seca, né? A parte visual é muito comprometida nos nossos pacientes, o que Sim. muitas vezes até compromete no processo da reabilitação, da protetização. Em todo o tratamento, né? Isso, exato. Né? As causas da diabetes, normalmente, é genética, né? O índice familiar é muito alto.
Outro índice muito alto e que acontece bastante na reabilitação são pacientes hipertensos, pacientes que apresentam também, fazem uso de álcool, tabagismo, né? Má alimentação, obesidade. Influencia bastante para esses níveis de açúcar estar alterado no nosso organismo. Aline e Pedro, a gente ouve falar diabetes e o diabetes. Eu estava lendo que os dois termos são certos, né? O mais usado é o que? Diabetes ou diabetes? É que a diabetes, ela tem alguns tipos, né? A do tipo 1, onde acontece normalmente na infância, na adolescência e também pode acontecer com os adultos. Normalmente esse tipo de diabetes, ela acontece o próprio organismo ataca essas células que produzem insulina, então ela acaba sendo empobrecida, né? A diabetes do tipo 2 é aquela que acontece mais na fase adulta, tá? Onde o paciente, ele tem resistência à insulina e a secreção dessa insulina também é empobrecida, tá? E também tem a diabetes gestacional, onde as pacientes gestantes, por alteração de hormônios durante a gestação, acaba sendo resistente a esse tipo de insulina. Então seria, o fulano tem diabetes tipo 1. e tem várias pessoas que têm outros tipos de diabetes e tem quais são os tipos, as diabetes, né? Isso, tipo 1, Sim. tipo 2, a gestacional. E também tem o pré-diabético, né? Que é o paciente que fica naquela taxa normalmente de 100 a 125 quando vai fazer o exame. Então, já é uma sinalização importante, né? Para o médico, que esse paciente volte mais vezes ao consultório dele. Tá? Esse é o considerado pré-diabético. Ele está quase chegando no índice que é considerado diabético. Eu acho que eu entendi também o que a senhora quis dizer. O termo coloquial diabetes. Isso. E o científico diabetes. Isso. Então, por exemplo, o leigo vai falar, na minha família tem vários tipos, né, várias pessoas que têm diabetes. Tem vários que têm diabetes. O coloquial, né? Então, mas, enfim, diabetes, né, é uma questão muito séria e é preciso que a população, né, seja esclarecida e tome providências. Então, nós estamos falando em mais de 10% da população. Ribeirão Pires tem quase 120 mil habitantes. Seria 120 mil habitantes, 10% são 12 mil pessoas, e só em Ribeirão Pires, né, que apresentariam essa doença, que é seríssima, né? Então, a incidência dela é grande. E também ela é grave porque acarreta perda de acuidade visual, né, a amputação, depois o Pedro vai falar bastante sobre isso. E é para todo mundo ficar atento mesmo, né? A gente tem que acender a luzinha vermelha para dizer que é uma doença que precisa ser monitorada. Sim. Falando então da importância, né, que a gente precisa conscientizar e também prevenir, né, precocemente, o que a Praesp pode trazer de benefício para a pessoa que tenha diabetes, né? Tanto na parte de tratamento, quanto também na parte da ortopedia, né? Sim, a gente esqueceu de falar que está conosco também o José Viana, né? É isso aí, o José Viana, olha aí. Boa tarde para você, que está nos ajudando aí na mesa. Opa, boa tarde a todos vocês, tá bem? Isso aí, bem, muito obrigada, viu, por nos ajudar. Então, a Praesp, ela faz a reabilitação, né? Então, quando o paciente chega para nós, ele já está, né, com algumas sequelas, né, Aline? Aí, nós estamos utilizando o programa e a Praesp já distribuiu folhetos para falar em termos de prevenção, né, com a prefeitura, com os postinhos de saúde, né, as UBS, para que as pessoas sejam orientadas a verificar, né, a fazer o exame de sangue e começar o tratamento. Quando chega na Praesp, já está em nível de reabilitação, então já são sequelados. Aí o Pedro fala um pouquinho, né, de como que é essa história, quando chega para nós sequelado. O paciente, quando já chega para a gente na oficina ortopédica, ele já chega com um estado bem avançado da sequela, que é a amputação, né? Sim. E a gente chega a verificar vários níveis de amputação. E o mais perigoso é quando ele é amputado apenas dos dedos. Porque a gente fala que é a amputação salaminho.
Então ele começou perdendo a ponta dos dedos, aí ele perde o dedo, ele perde a parte do pé, aí ele perde o pé inteiro, aí a tíbia, o joelho, e aí daí para frente é uma coisa irreversível. Então, essa é uma complicação muito grande, que o paciente, quando ele já chega nesse nível, a diabetes já está muito agravada e ele já tem uma dificuldade muito grande em controlar. Esse controle é por medicamento, é uma dieta muito restrita, e isso acomete toda a família, porque toda a família passa a vivenciar muito próximo a doença nesse estágio, porque o paciente ele ficou inválido, ele ficou inviável de trabalhar, né? E ele precisa de alguém para ajudá-lo a locomover na cadeira de roda ou depois a utilizá-lo a prótese. E nós trabalhamos na protetização do paciente, que faz parte do programa de reabilitação. Né? Para ele chegar com a gente, para a prótese, ele já passou com a Aline, né? Com a equipe da fisioterapia, onde é feita toda a preparação. E a gente tem muito cuidado com a prótese, com o paciente diabético, porque qualquer ferida é muito séria, porque ele tem uma dificuldade muito grande na regeneração da pele e uma hipersensibilidade à dor. Então, a gente tem que tomar muita cautela com isso, tem que ponderar bastante a utilização da prótese, porque ele quer chegar num anseio, né? Ele quer chegar, colocar isso aí andando quilômetros. Até comentamos que é muito importante o paciente aprender a observar o seu membro. A temperatura, a cor, a fazer a higienização adequada, secar bem o seu membro, mantê-lo hidratado, fazer os exercícios adequadamente, né? Seguir todas as orientações da equipe da reabilitação. O acompanhamento com a nutricionista, um apoio psicológico. Então, é completo, né? Um atendimento multidisciplinar que realizamos na Praesp. Antes da amputação, Pedro, tem o calçado que a gente fornece, né? O calçado, eu costumo falar, dona Lair, que o calçado diabético, ele previne 30% das amputações. Um paciente diabético, ele precisa utilizar um calçado neuropático, que é um calçado que, por dentro, ele é com um couro especial, é um couro ovino de carneiro, não tem costura interna. O solado é feito de uma forma respeitando algumas regras anatômicas que fazem o rolamento do calçado. Não é um calçado frágil, é um calçado resistente, porque o paciente, qualquer machucado, pode desenvolver uma ferida. Ele tem que ter uma palmilha para absorver esse impacto. Não necessariamente essa palmilha tem que ser de silicone, mas, se possível, uma palmilha de silicone para o diabético é o ideal. A palmilha de silicone foi feita para pé diabético, não foi feita para outro tipo de paciente. É um uso errado colocar palmilha de silicone em calçados, em pacientes ortopédicos ou neurológicos. É somente para diabético. E uma palmilha sob medida, porque o pé ele sofre uma alteração em toda a estrutura biomecânica por conta da diabética. Mas como? Uma coisa do açúcar muda lá no pé? Muda. A gente percebe que altera muito. Tanto que tem uma deformidade do pé diabético que é caracterizada com o pé encharcou, que é o estágio mais agressivo da deformidade do pé. Então, precisa do calçado neuropático, sim. Não é um gasto, é um investimento. Tem que entender que o calçado previne uma amputação. Sim. Se a gente adotar essa cultura de que todo diabético tem que usar um calçado para diabético, a gente está prevenindo uma amputação. Isso é interessante, porque você diagnostica que está com diabetes, mas você não vai prevenir, né? Aí você continua usando sandália, né? E uma acomodação adequada do pé, ela interfere numa postura melhor desse paciente, né? Então, não estamos falando só da prevenção, estamos falando de um paciente como um todo, né? Então, isso é um alerta para a população, para que, assim que seja diagnosticado, que ele passe a usar um calçado confortável, um calçado específico para ele, né? Para que possa prevenir a amputação, né? A grande especificidade do calçado é não ter costura interna. O calçado diabético, ele não pode ter costura interna. Ele é montado de uma forma que o couro é envolvido todo na forma e não tem costura. Porque qualquer atrito na pontinha do quinto dedo desenvolve uma ferida. Essa ferida ele não sente. O paciente ele tem perda de sensibilidade distal. Ele tem perda da sensibilidade da ponta dos dedos. Isso fica um meio de acesso à infecção. Então ele entra uma infecção ali e daí para frente é o caos. Até mesmo indicamos as meias, né? Elas sem costura e, se possível, de algodão.
A meia de algodão para o pé diabético é importantíssimo, né? Eu tenho pegado pacientes com meias de lycra, meias sintéticas. Eu rasgo na hora. Eu não deixo ele sair. Sem costura, Não, calças não muito pode. apertadas também, né? Prejudica essa circulação, que já tem um prejuízo aí acentuado. Bom, então né? duas coisas que não são tão caras, né? Não. Seria a meia de algodão, né? Que a gente tem alguns fabricantes aí que são de boa qualidade e não são tão caras, né? E também é um investimento, na verdade. É um investimento. E o calçado, a Praesp fornece pelo SUS. Ocorre que eu até, como administradora, né, da Praesp, eu quero falar um pouquinho que a Praesp lutou muito para ter essa oficina. O Pedro é testemunha, a Aline, né, também, Sim. que já faz muito tempo que está conosco, o Pedro um pouco mais novo, mas a gente foi buscar lá em Mato Grosso, né, em Mato Grosso, para poder trazer ele para ser o coordenador da oficina, que é um profissional, né, de gabarito, que tem bastante formação acadêmica, bastante experiência na área, né. E nós ficamos felizes, até eu tenho conversado bastante com a Aline, em ter ampliado esse atendimento, em ter ofertado para a população essa melhoria. Ocorre que o SUS, o dinheiro sempre é finito, né? E o SUS é muito pouco o que repassa. Então, nós temos uma fila muito grande. Né? Então, o que a Praesp sempre vem pedindo é que as pessoas continuem doando para a Praesp, continuem fazendo, né, comprando as rifas que nós fazemos, os bingos, né? A gente faz de tudo para poder ter um pouco mais de dinheiro. Por quê? Porque às vezes o paciente não pode ficar na fila tanto tempo, né? Então isso dificulta muito. Então nós temos que conseguir um pouco pelo SUS e um pouco por doações. Então aí dá para atender um maior número de pessoas. A Praesp já é muito grande, nós atendemos 2.000 pessoas por dia, né, nos 6 prédios, né? A Praesp é gigante, aqui para um município de 120 mil habitantes. O Pedro já passou por várias instituições, né? Você sabe que não é fácil, né, manter. Então, a Praesp, ela mantém o SUS, né, ser assim, uma instituição 100% SUS, mas é a duras penas, porque a gente não tem recurso para nada, né? Ficar pedindo, pelo amor de Deus, para pagar em dia. E a gente tem tido sorte porque a prefeitura tem repassado, né, os recursos assim, dentro da data, não está atrasando. Né? O SUS Brasília também atrasou um pouquinho esse mês, né? Até no começo do ano sempre é assim, né? Os convênios atrasam e a Praesp tem que se virar para poder dar conta de pagar os funcionários e tal. Então, o que o Pedro está dizendo, né, e a Aline também está afirmando, que o calçado, né, para o diabético, ele é indicado, não é uma questão de estética nem de conforto, né? Ele é prevenção, terapêutico. Ele é preventivo para que a pessoa não perca o pé. Né? Então, isso é uma coisa que se na sua família você tenha uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes, primeira coisa, bota um calçado. Tem uns modelos bonitos que não fazem, ele é confortável e bonito. Né? Agora, se não tiver condição de comprar, faz uma vaquinha na família, gente, isso é custo-benefício. Tem que conseguir, porque é uma primeira coisa para que a pessoa não perca os dedos, né, e o pé, né, para poder ter uma vida mais saudável. Né? Então, é uma coisa simples, né, que o pessoal fala, não, só quando eu perder o dedo que eu vou lá pegar um sapato ortopédico. Não é assim. Você tem que usar assim que diagnostica, né? Isso. Aí já essa é a principal mudança na conscientização que a gente precisa fazer. Então, o calçado neuropático, ele tem que entrar junto com o medicamento. Isso mesmo. Aí, junto com o medicamento. Nós vamos fazer uma política pública muito bem elaborada de prevenção. Daqui a alguns anos, teremos pouquíssimos pacientes amputados por conta dessa prevenção. Ótimo, então. Isso aí, nós estamos aqui, nós, a Praesp, né? Eu, a Aline, o Paulo, seremos um agente de mudança. O Pedro, um agente de mudança. Né? Tenho certeza que o nosso companheiro ali também, né, vai divulgar bastante, né, José? A gente tem que, assim que diagnosticou, tem que botar um calçado, né, especial para diabético no pé. Isso. Já que vocês entraram nesse ponto, eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu acho que eu represento aqui o povo, eu sempre falo isso, né, que eu sou o mais leigo aqui da mesa. Então, o que a gente pode dar de dica, os principais cuidados, ou até mesmo, às vezes, controle, hábitos ou exames que a pessoa, às vezes, tem um familiar que é diabético. E às vezes ele pode ter também, já que faz parte de genética também, como
a Aline disse. O que essa pessoa ela pode fazer para tomar cuidado antes mesmo dela saber que ela é diabética, um exemplo? Então, a partir dos 35 anos pode acontecer o rastreamento, tá? Todo indivíduo deve, a partir dos 35 anos, começar a rastrear a diabetes. Qualidade de vida, né? Então, é uma alimentação saudável, atividade física. Com pouco açúcar, né? Infelizmente. Hoje é complicado, porque tudo quanto é comida que a gente vai comer tem muito açúcar, né? Para inibir o paladar. Industrializada, né? Também, né? É bastante complicado, mas quando a gente fala numa alimentação saudável, esses dias eu estava repensando sobre a minha alimentação, né? Eu tenho que ter uma alimentação saudável. De que jeito? Né? De que jeito? Introduzir fruta. Sim. Né? Em vez de comer uma besteira, um salgado, ou pedir alguma coisa, comer fruta. Comer muita fruta. E aí você vai mudando a sua alimentação, o seu paladar, os seus hábitos, né? Porque a gente perdeu esse hábito. Antigamente a gente comia muito mais fruta, né? Então, antigamente todo mundo saía com fruta, hoje não. É verdade, para levar de lanche. O tabagismo né? é muito forte em várias doenças, né? AVC, infarto, hipertensão, câncer, né? Então, na diabetes também. É um fator muito importante, alcoolismo, drogas. Tabagismo, né? Vamos traduzir aí. É cigarro, viu, gente? Cigarrinho, tem que acabar com isso, né? Isso mesmo. É um dos maiores causadores, né, gente? Então, porque ele é um agravante junto com a diabetes por conta da dificuldade da coagulação. Né? Por isso que não é que o cigarro causa diabetes. Não, mas ele prejudica muito na cicatrização. Porque a nicotina ou todos aqueles produtos químicos que estão compostos no cigarro e que é inúmeros, né? Não é só uma coisa simples, mas é um monte de química, ele atrapalha muito na cicatrização. Então, se o paciente já tem uma dificuldade para sentir um machucado e depois ele tem uma dificuldade na regeneração desse machucado, pronto. Daí para frente é problema. É o que nós podemos ampliar, né, Aline? Vamos fazer um folhetinho bem simples, né, bem sucinto. Sim, e vamos distribuir para a cidade inteira, né, assim, nas UBS. Sim. Que aí, por exemplo, essa recomendação, né, do sapato, né? Aí a pessoa vai falar, nossa, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse sapato. Então ele vai procurar no SUS, que nós estamos lá na fila. Sim. Se a nossa fila do SUS estiver muito longa, a gente vai pedir umas doações e vamos comprar o sapato. Sim. Né? Então é o custo-benefício. Né? Porque aí fica muito mais barato prevenir do que cuidar. E né? pra gente, a instituição, né, dona Laíra, é muito melhor dar um sapato do que uma prótese. Muito melhor, Não é, mais Aline? barato, É muito né? melhor a gente entregar um sapato hoje do que uma prótese daqui 5 anos. Então vamos E começar. acontece. Ô Pedro, boa ideia. Então, Acontece. já está até assim, né? Todos pelo sapato. Né? Vamos batalhar pelo sapato. Então, o sapato custa mais barato do que uma perna. E é verdade, né? É verdade. Então, vamos investir nos sapatos, tá? Daqui para frente a gente vai fazer um folheto, um bom trabalho em cima da prevenção, né? Fora isso, né, como a Aline estava falando, da parte de qualidade de vida, alimentação e tal, aí a pessoa pode se prevenir dessa forma, mas ficar um pouquinho resistente. Mas a questão, quando já tiver o diagnóstico, se a família já tem diabético, então, ó, meu avô era diabético, minha mãe é diabética, então já é um alerta, né? E aí vamos começar nesse sentido. Vamos fazer uma campanha bem grande, né? Eu não tenho fábrica de sapato não, tá? Nem a Aline, nem o Pedro. Não, mas a gente tem conhecimento, né? Não, eu falo, tem um conhecimento que é importante. Porque às vezes você fala, não, vou indicar sapato porque eu tenho a fábrica, eu já vou indicar, né? Mas não é isso. Vender, né? Nós temos pelo SUS, né? A gente compra, né, pelo SUS. Isso. E aí oferta também, né, pelo SUS, né? E assim, vamos falar a verdade, o Brasil é o maior produtor de calçado e o melhor produtor de calçado neuropático do mundo. Nossos calçados são exportados para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, porque o nosso é melhor do que muitos. Que maravilha, então, né? assim, já que a gente tem alguma coisa tão boa aqui, né? Pois é, é uma ferramenta, vai. O sapato é uma ferramenta, né? De prevenção, né? Então, eu já cheguei até a conversar com uma das pessoas, um dos donos, e falou assim, isso não é um remédio? Pois é. Eu acho que é um remédio. Vamos começar a chamar não de remédio, né? Mas é um remédio, né? Para diabetes. Porque ele atua também no tratamento. Né? Então, vale a pena. Isso mesmo. Deixa eu perguntar, vocês têm algum paciente que já passou por conseguiu passar pela prevenção e também o tratamento da diabetes, ou até mesmo de complicações fisioterapêuticas, fala?
pessoa que teve algum problema com... Enfim. Estacionou, vai. Então vem pra gente. Quando vem pra gente, já vem com diagnóstico, né, Aline? A diabetes, ela não tem cura, né? Mas ela pode, o paciente ficar bem, ser tratada e ter uma vida muito próxima do normal, né? Sim. E o objetivo principal da PRAESP, quando ocorre uma amputação, uma neuropatia, é levar esse paciente para a funcionalidade, né? O mais próximo do normal da sua vida, do seu dia a dia, tá? É comum, sim, acontece bastante. A equipe da PRAESP é muito eficaz, né? Da reabilitação, da oficina como um todo, tá? E é uma prática muito comum na PRAESP. Os pacientes são reabilitados e a gente consegue atingir essa funcionalidade. Isso é ótimo, porque eu realmente já vi muita coisa. Eu já fui lá visitar a fisioterapia, fui visitar também a oficina ortopédica e é sensacional. A gente vai pular para o intervalo agora? A gente vai para o intervalo e já volta. Pode ir mais um pouquinho. Pode ir? Pode ir. Não, caso de paciente a gente já falou. A gente vai agora para o apoio aos pacientes diabéticos, né? Como a PRAESP pode apoiar os pacientes diabéticos? Bom, só o fato de nós termos essa montada, essa oficina, né, com um grande esforço. Duas, e também, né, na verdade. uma ala de produção, né, e outra de avaliação. Isso. E também a fisioterapia muito bem montada, isso já é uma iniciativa, né? Não só minha, né? Porque eu estou há mais de 50 anos lá. Eu vou parar de falar, vou falar só até 50, né? Mais de 50, porque senão eu falo, meu Deus, essa mulher é jurássica, né? Então, mais de 50 anos, essa luta insana, porque às vezes eu me olho no espelho e falo, meu Deus, é uma luta insana, porque você vai, né? Luta. E às vezes tem dia que você fala, não vou desistir, mas aí, né? Recebo umas bênçãos e dou continuidade. Então, junto comigo tem muita gente, né? E também eu tenho o privilégio, né, de contar com funcionários assim muito competentes que estão juntos na luta, né? E eu falo, eles vão junto, né? A gente vai cada dia conseguindo alcançar mais gente, né? Então essa é a nossa missão, não é nem trabalho, nem é uma missão que nós temos aqui na Terra, né, Pedro? Temos você também, né, na sua família também já tem, você herdou, né, do seu pai, do seu avô, né? E aí a gente vai fazendo o possível e Deus nos ajuda a conseguir o impossível também. Então, a ideia é conseguir cada dia mais trazer coisas assim modernas, né? O que a gente consegue no mundo, quando você fica sabendo, por exemplo, o Pedro falou que nós somos os melhores fabricantes de calçados, né, para diabetes. Então a gente já tem uma coisa bastante interessante, né, na prevenção dá para atacar bastante. Agora, aí, no mundo hoje, né, infelizmente, tem coisas que são caras, né, Aline? Sim. Por exemplo, você ficar com aquelas maquininhas, né, que deixa no organismo, né, e custa caro. O SUS não tem condição de dar aquelas bombas que injetam. As bombinhas, não tem condição de dar as bombas. Né? A bombinha de insulina não dá para você custear para toda a clientela do SUS, né, que custa muito caro. Então é isso aí, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, que o José está avisando que é a hora do patrocinador, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não. Não sai, não. 14 horas.
Voltamos no intervalo, novamente a Praes Podcast, transmitido ao vivo pela Rádio Pérola da Serra 87,5 FM. A gente estava falando sobre os serviços oferecidos pela Praesp, né, Leite? Sim, ele é bastante grande, né? Então são muitas pessoas. Ali, me fala um pouquinho dos pacientes. Eles são encaminhados. Depois eu quero contar um caso de um paciente. Mas me fala primeiro como é que os pacientes chegam lá. Vamos contar. Sim, os pacientes eles acessam a Praesp através da central de vagas, né? Chegando lá, eles são avaliados por uma equipe altamente capacitada e preparada de fisioterapeuta, médico, psicóloga, nutricionista, né? Então, o que houver necessidade, ele será atendido, tá? Antes do paciente colocar a prótese, é necessário toda uma preparação, tá? Sim. Então, esse coto, né, nós chamamos de coto, ele vai ser preparado, tá? Para que ele possa utilizar a prótese. Então, ele vai receber orientações como o enfaixamento do coto. Muitos dos pacientes, eles vêm com dor fantasma. Então, é importante a gente diminuir essa sensação do paciente. Alguns pacientes... Fala um pouquinho o que é essa dor fantasma. Eu tenho essa dúvida. Eles têm... como se o pé que foi amputado, né? Ele sente esse pé como se estivesse mexendo, né? Essa perna, ela dói. E eles sentem de verdade, tá? Então, a fisioterapia tem um papel importante aí de sensibilizar. A gente utiliza técnicas que a gente começa a desensibilizar essa sensação, né? Porque senão, você imagina a gente levar um paciente nessa condição já para uma protetização, né? Não é indicado. Então, existe todo esse trabalho anteriormente a ser realizado, tá? Pra depois ir para a prótese. Exatamente. Esse coto, ele tem que ser preparado, né? Ele tem que estar estruturado para receber o encaixe da prótese, tá? Interessante, como trabalha o cérebro, né? Sim, é um Não trabalho existe, demorado. mas ele ainda continua sentindo. Exatamente. Então, mas é que na verdade é uma coisa bem simples da gente entender, pensando que ele foi cortado fisicamente, Sim. mas no sistema nervoso central ele ainda existe. Aqui em cima, a área cerebral que representa a perna, ou o membro que foi amputado, ela não morreu. Continua ali. Continua. E o cérebro entende isso como que alguma coisa está acontecendo. Ele continua recebendo um estímulo. Sim. E a resposta passa a ser dor. Então, por isso é a dor fantasma. E aí tem a sensação fantasma também, que ele sente perfeitamente o pé mexendo. Às vezes a gente atende paciente que de repente a gente conversando, fazendo uma avaliação, ele vai coçar o pé. Aí ele, não tem mais pé. É normal isso, porque ele tem ainda. Sim. Ele tá aqui em cima na cabeça dele, no cérebro, na área sensorial, Sim. o pé. Mas fisicamente não. Caramba. É uma coisa muito interessante, né? Isso. E deve ser muito doloroso para quem ainda não... É um luto do pé, um luto da perna, né? Sim. Então, para administrar isso não é fácil. Precisa de um apoio, Por isso, né? que tem, às vezes, lá também a gente dá o apoio, né, psicológico. Que é fundamental. É fundamental tem o que paciente ter também. passar por um apoio Por psicológico. isso que fica muito caro, né? Porque a equipe multidisciplinar é muito cara, né? Os profissionais. E agora a gente está tendo uma concorrência muito grande, porque as clínicas, né? As clínicas começaram a proliferar. Em cada esquina você arranja uma clínica, né? Clínica especializada nisso, especializada naquilo, porque tem muitos os convênios, né? Uhum. Não tem clínica para o SUS, né? Então, ninguém quer atender o SUS. Então, a Praesp, né, vem como uma altíssima qualidade, né? Para concorrer com essas clínicas. Só que a gente, na hora que você concorre, você dá um belíssimo atendimento. Só que na hora de receber, você recebe uma tabela SUS que é muito defasada. Ela chega a ser, às vezes, quase que insignificante, sabia? É ridículo, né? Isso, infelizmente. Mas a gente não está conseguindo, né, convencer, nós vamos continuar pedindo para o governador Tarcísio para que a gente consiga entrar na tabela SUS paulista, porque é incrível o que ele tem ajudado as Santas Casas, né? Então, ele fez a tabela SUS paulista aqui no nosso estado, e isso fez com que as Santas Casas pudessem dar um atendimento com muito mais qualidade, porque o governo paulista está pagando para os hospitais filantrópicos, né? Assim, quase que o dobro do que o federal estava passando, o governo de São Paulo está passando também. Então, a gente só
só tenho a parabenizar o governador Tarcísio. Mas, infelizmente, os centros de reabilitação não foram incluídos. Então, no caso, a Praesp continua, né, praticando, né, os preços, não, ela continua dando um atendimento belíssimo, né, de altíssima qualidade, e recebendo uma tabela bem defasada, que não cobre o custo. Por isso que a gente tem que fazer tanta mobilização, evento beneficente para poder cobrir esse custo. Então, a concorrência é grande, um profissional na Praesp, ele ganha X, e aí vem uma oferta para ele ganhar X vezes 4 no mercado, ele nos abandona, mas a gente sente muito que saia, mas a gente também quer que o profissional cresça, não é? Todo mundo precisa de mais dinheiro para sobreviver. Então, a Praesp vem lutando para que tenha mais receita, para que possa segurar os profissionais de qualidade que a gente tem, e às vezes tem que abrir mão do fundo do coração com muita tristeza, né? Porque você não consegue cobrir a oferta da concorrência. Né? Mas, enfim, é a vida, né? A gente está continuando e nós vamos conseguir melhorar, com certeza. Eu gostaria também de falar que muitas vezes os pacientes chegam na primeira avaliação, até eles já querem a prótese, né? Bastante ansiedade de ganhar a prótese. E é importante saber que eles têm que estar bem clinicamente também, né? Além do protocolo da reabilitação, clinicamente tem que estar estável, é importantíssimo. Muito. Então tem que ter uma liberação, uma avaliação do cardiologista e também do médico vascular, né, Pedro? É muito importante isso, porque havia essa cultura, né, que a prótese ia resolver o problema, mas a gente hoje mudou isso graças a todas as instituições do Brasil, a toda essa política que foi implantada, que a prótese faz parte de um programa de reabilitação. Não é somente a prótese que vai fazer o paciente andar. É tudo aquilo que vem antes e que vem depois. Né? Porque a gente também, na Praesp, faz o acompanhamento depois com o paciente. Sim. Né? Não é só entregar e depois acabou. Depois que fornece, faz os ajustes, né? O paciente engorda, emagrece, isso. Também tem que fazer ajuste, né? Eu costumo falar para os nossos pacientes que a gente entra naquela categoria de pessoas que dá suporte à vida dele. Então, é o barbeiro, é o mecânico, é o açougueiro, o técnico ortopédico. Isso, né? Mesmo. A gente entra nisso. Você nunca o sapateiro para consertar o sapato dele. Você nunca mais vai perder contato comigo. Eu vou fazer parte da sua vida o resto da vida. Então, vamos trabalhando junto em cima disso. E é assim, né? Porque o paciente, ele tem uma alteração. Né? O coto altera. A gente não é a mesma pessoa de 2 anos atrás. Sim. Não é a mesma pessoa de 5 anos. Então, não é uma prótese que vai durar 5 anos. Né? A primeira pergunta que aí eu já recebo lá na oficina, né? Quanto tempo dura essa prótese? 2 anos. Ah, mas só ela vai quebrar? Não, você vai mudar. Né? Você vai mudar, então ela não vai mais servir. Muitas vezes até 3 meses após receber, a gente tem que fazer troca de encaixe, porque o coto já mudou, né? E às vezes tem que refazer um novo encaixe. Né? Que altera bastante isso. Acontece com bastante frequência? Todo paciente. Todo paciente. Quanto tempo vai demorar para eu me adaptar? Depende de você. Em média, 18 meses. Todo paciente. Então, esse é o nosso papel, por isso é que é oneroso. Sim. Por isso é que a gente precisa de mais recursos. Sim. Por isso que a gente precisa de mais atenção, porque o trabalho não é simples, não é um produto de prateleira que eu pego aqui e te entrego ali. Sim. Né? Tem muita coisa. Eu falo que as autoridades, Pedro, às vezes, né, por exemplo, eu lembro assim de uma senadora, né, que usa cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas dela é maravilhosa, topíssimo, né? É de top para cima, né? Então custa uma fortuna. Então uma pessoa pobre jamais vai poder ter uma cadeira daquela. Nem mora em condições para aquela cadeira andar, né? Sim, com certeza absoluta. E aí a gente tem também o exoesqueleto, que é um sonho para a Praesp, né, poder ter na Praesp para a gente poder oferecer para as pessoas mais pobres. Aí vem uma pessoa do Hospital das Clínicas e fala: eu quero ter esse exoesqueleto, né, que já tem aqui no SUS. Falei: mas pelo amor de Deus, né, tá mentindo, porque tem uma unidade do SUS, né, que não é nem SUS federal, é SUS paulista, né, que tem um exoesqueleto, e falando que gostaria que tivesse em todas as academias. Foi falar, eu falei: meu Deus de misericórdia. Na hora que eu estava assistindo, eu falei: teve quase um chilique, né? Porém, infelizmente,
A gente tem tecnologia maravilhosa, mas que o pobre não tem acesso, né? Porque a gente está tentando dar o mínimo e que é bom, né? Mas não está conseguindo. Imagina você conseguir, né? Fazer tanta coisa, né? Então... E esse é o nosso público, né, dona Laís? São essas pessoas que mais precisam e que menos têm assistência e que mais são excluídas pelo sistema. Esse é o nosso público. Esse é o nosso amor. Isso, tem que... Nós ofertamos, né, o que há de melhor, assim, a gente faz, maximiza cada centavo que entra na Praesp. Os funcionários, né, ele está falando da oficina ortopédica, a gente faz coisa com muito carinho, com muita tecnologia, né, são coisas bem feitas, de material bom, né, para que a pessoa consiga se recuperar. E aí ele vem e fala, vai durar quanto? Então, assim, vai no máximo 2 anos, vai. E não dura tudo isso. Não. Mas 2 anos. Então, o paciente tem que voltar e você tem que refazer a prótese dele. Então, ele, como você falou, ele vai ser um paciente nosso para sempre. Para sempre. E aí, ele vem, aí depois viram outros, então vai acumulando, né? Sim. Porque esse não sara, ele continua aqui. Aí vem o outro. Então, é isso que é. Hoje a gente estava vendo o arquivo, né, da Praesp, são 60 mil pessoas, né, que passaram ali. Eu falei, gente, é muita gente. Metade da população da cidade. É muita gente, sim. Em Ribeirão Pires, eu falo, toda a casa de Ribeirão Pires, né, tem o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o sobrinho, ou o parente, ou o vizinho passou na Praesp. Não tem ninguém em Ribeirão Pires que não tenha alguém ou conhece alguém que tenha passado na Praesp. E vamos aumentar isso, né? Agora dispensando calçado para os diabéticos, nós vamos colocar quando eu falo assim, todo mundo gosta da Praesp, todo mundo ama a Praesp. Aí tem uma pessoa falando, nossa, isso que coisa brega. Eu falei, não, mas todo mundo ama a Praesp mesmo, sabe? Então é assim, é muito bom também ter esse retorno, sabe? As pessoas, a maioria gosta da Praesp, né? Reconhece, respeita a Praesp. Então isso é importante para nós também, né? Organização, né? Sim, isso é muito importante. A gente tem lá, né, Aline, vocês que atendem direto à população, e as pessoas às vezes estão em tratamento, depois traz uns mimos para você dar, são uma graça, né? Então traz muito carinho, eu vejo lá e falo, nossa, fico encantada. As pessoas com reconhecimento, sabe? Essa é a melhor parte, né? Vem com uma florzinha, uma coisa assim, bem assim, nossa, é incrível, assim, como dá satisfação, né, de receber, né? A gente pode pensar que amor não enche barriga, mas dá um acalanto no coração tão bom, né? Você fala, tô fazendo meu trabalho direito. Fala assim, nossa, graças a você eu consegui, né? Consegui andar outra vez, tenho a minha perna de volta, né? Tenho a minha independência. O nosso prazer é isso, é reencontrar um paciente nosso na rua, né, na sociedade, e ele cumprimentar a gente, aí falar, tô bem, viu? Isso é o nosso prazer. Essa é a nossa recompensa emocional, financeira, humana, social, tudo isso. Isso é verdade. Uma vez nós funcionários, né, a gente foi visitar a oficina ortopédica e teve até uma funcionária que eu vou citar o nome Cachata, que se emocionou. E aí todo mundo achou diferente, né? Ela tá se emocionando, chorando e tal. Ela disse, gente, imagina, a gente tem perna, mas imagina quem não tem, né? Recebendo, né, a perna, conseguir andar de novo, conseguir fazer, sabe? Às vezes ela vai precisar de auxílio, mas ela tá fazendo, né? Sim, mas mesmo depois de tanto tempo, né, Lair? Eu tô há 24, a Lair há 50, a gente se emociona. A gente luta pela causa do outro, né? A gente vai até onde pode ir e até além, né, Lair? A Praesp vai até além. É isso aí. Isso aí. Então, aí vamos fazer um resumo daqui do que a gente falou hoje, né? E o pessoal que está aí pode pegar uma canetinha e anotar, viu, gente? Pode anotar, né, as coisas que nós estamos falando da prevenção. É muito importante, sabe? É super importante. Então, às vezes você vê vai numa confeitaria, vai na sorveteria, vê aquelas coisas maravilhosas, né, Pedro? Mas não posso comer. Controla. Tem que controlar. Porque a diabetes realmente é uma doença, ela é... É uma escolha, né? Silenciosa. Silenciosa. É uma escolha. Ela agressiva. Assassina, né? Assassina porque ela mata. Ela mata. A diabetes mata, ela não deixa só sequela, ela mata. É verdade. Aí a gente tem que estar de olho nela. Acomete a família inteira. Isso mesmo. Não é só o meu pai, ou não foi só o meu tio, ou só o meu avô. Não, eu também
posso desenvolver. Sim. Né? E aí, quem já tem em casa já tem que ficar atento. Ó, meu avô tinha, então eu já vou ficar atento. É. Né? É. E assim vai. Vamos fazer um pacto aqui com o Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires vai ficar atento e vai se dedicar à prevenção, né, de diabetes. Melhorar o nosso hábito alimentar, comendo coisas mais saudáveis, né? Substituindo aplicativos de comida por comida fresca, comida pura, né? Não é que não pode mais comer pizza, Sim, nem claro hambúrguer. que pode, mas não é. Mas diminui, né? Sim, não é todo Diminui, dia, né? Evitar. E principalmente aqueles que já têm na família, né? Um diagnosticado com diabetes, né? Aí já... Aí você tocou num ponto legal, porque meu avô e minha mãe têm diabetes. A probabilidade de alguém da minha família ter também é grande. Que alguém não, bonitão, você. Então. Esse cara é você que nós estamos olhando. A probabilidade de você desenvolver é bem alta. porque se já tem o pai e a mãe, né? Com diagnóstico. Aí agora fica uma perguntinha básica, né? Eles usam o sapatinho? Não. Sapatinho para diabético? Não. Então Tem é a que ir primeira atrás, coisa que dona você vai Bia. fazer em casa hoje é olhar os sapatos dele. Ver o Passa a sapato. mão por dentro e começa a sentir. Esse aqui vai te machucar. Você vai sentir isso, você vai perceber, você vai ser um agente de mudança. E você vai perceber, esse aqui pode machucar o seu dedinho. E perder um dedinho começa. Aí começa as complicações. Isso, começa a vai amputar. aumentando. Amputa o dedinho do pé, né? Depois vai o dedão, depois vai isso, né? E assim vai. Um né? médico de Jaú que me ensinou isso, amputação salaminho. Vem picotando. Nossa, eu sou de Vai Jaú, isso. nessa sala. Eu sei. Então, eu conversei com o Barata. O Barata é o superintendente lá, né? Aham. Ele é uma figura incrível. Tem que contar um fato hilariante. Uma amiga até mandou uma lista, assim, das coisas que pode prevenir no mundo, pode fazer. Aí ela falou assim, lá na Tailândia, agora eles não usam mais sacolinha de plástico, né? Eles embrulham com uma coisa feita de banana, de folha de banana. Aí mandei imediatamente pro Barata, que é o nosso amigo lá de Jaú, que é o superintendente do Amaral Carvalho, que é um hospital maravilhoso, né? Eu falei, aí, para com isso, vamos dar risada junto. Que nada, não tem nada a ver com isso. Eu fiquei lá 20 dias, não tem nada a ver isso aí. Pois é, fake news. lenda. Fake news. Fake news. Fake news. É que o pessoal delira, né? Falou, lá na Europa faz isso, lá na Tailândia faz isso aqui. Aí você vê que não é verdade, né? Então, A gente embrulha peixe com folha de banana, mas vai passar, né? Vai passar, isso mesmo. Porque ele lembrou de Jaú, né? Então começou de Jaú, o Barata, que tem um hospital maravilhoso lá de câncer, né? Incrível. O Arthur, eu acho que você deu um alerta muito importante, né? Que você perguntou, bom, como eu já tenho uma antecedência familiar, né? Então já é algo assim para sinalizar que de repente você precise já começar a fazer o exame, o rastreamento antes dos seus 35 anos, tá? Eu acho que muitas pessoas aí da população devem se encaixar Nessa pergunta, né? Isso, exatamente, tá? Então tô fazendo bem meu trabalho. O Arthur que está aqui conosco, ele não tem 30 ainda, mas ele está falando que o pai e a mãe, né, tem diabetes, então a Aline está orientando para que ele já comece a fazer a prevenção. E você também que está aí nos ouvindo, né, você que tem menos de 30 anos, porque a gente estava recomendando com 35 anos, né, Aline? Mas assim, aquela que já tem na família, já tem diagnóstico na família, então vai ter que fazer rastrear, né, bem antes, para começar a prevenção antes dos 30 anos. Vou fazer a pergunta aqui no ar, que às vezes as pessoas também têm essa mesma dúvida. Como que eu faço esse exame? Que eu Exame tenho de que fazer? sangue, em jejum, uma prescrição médica, né? Na Praesp eu consigo fazer isso? Não, a Praesp nós não fazemos exame de sangue, porque lá a gente não faz nada invasivo, né? Isso, Que coloca nada sangue, perfurante. perfurante. Né? Então nós O médico encaminhamos. prescreve, pode prescrever Ele o pode exame. encaminhar pra Praesp. Isso, e é feito aí em laboratório. Pode fazer nas UBS, tem UBS que pelo menos colhe o material, né? Ou na UPA, né? Aí que é o exame pelo SUS. Uma questão importante da gente acender essa luzinha, por exemplo, fazer quando que eu começo a sentir que a minha diabetes ou a minha glicose está alta. Se você tiver um leve machucado nas mãos e perceber que demora a cicatrizar, fica atento. Rapaz, fiquei... Observar cor, temperatura, né, dos seus membros inferiores, edema constante. É bem importante também essa observação diária, né? Na hora do banho, Isso. secar bem entre os dedos. Isso. Eu já peguei muito paciente amputado por conta de frieira nos dedos.
Sério, também pode causar? Sim. Falta de começa higiene, né? Assim, A ferida começa aí. Essa parte isso é uma coisa tão simples, né? Você toma banho, você se enxuga e fica lá nos dedos, entre os dedos, molhadinho lá o pé. Aí aquilo ali forma uma frieira, como ele está falando, né? Que é uma micose, né? Assim, uma micose. Isso aí vai indo, né? E não cicatriza. E você precisa amputar quando você tem diabetes, né? Então você vê uma coisa muito simples, né? Manter os membros hidratados também, né, Pedro? Também. A gente fala manter os membros hidratados, mas não colocar hidratante ali entre os dedos, senão pode ficar úmido e gerar uma frieira, né? Mas nas pernas, nos pés, calcanhares. Hidratar. Aqui nem tanto, né? Ribeirão não tem tanto isso, graças a Deus. Mas outras regiões que eu já tive, assim, a gente tinha muita rachadura do calcanhar, por conta do clima seco. Solo quente, às vezes. E rachou o pé, criou uma ferida. O diabético tem essas feridas, que fala ferida do diabético. Do diabético, Ferida do diabético, pé de diabético. Então, assim, para ver que já tem, né, todo um... Na hora de cortar a unha, tomar bastante cuidado, né, para não arrancar um pedaço da cutícula, um pedaço da pele. Às vezes a gente não consegue uma postura correta de cortar a unha, então uma outra pessoa ou um profissional fazê-lo é preventivo. O podólogo também é um profissional maravilhoso para pé diabético, né? É um profissional que veio hoje, há muitos anos já o podólogo existe, e ele trata o pé diabético com uma delicadeza maravilhosa e muito preventiva e muito mais eficaz que qualquer outra pessoa. Então o podólogo também é importantíssimo para um diabético. Sim. Não é gasto, é investimento. Mas tem que procurar um profissional... Profissional, porque com formação, né? Você acredita que nos Estados Unidos o podólogo tem formação de medicina? Medicina. Que aqui não, no Brasil é um... É técnico ainda, tecnólogo. Né? Mas de qualquer forma tem que tratar, né? Vamos tratar do pé. Uma importante. última pergunta, que a gente está com o tempo meio escasso. A gente falou tanto do pé, né? Membros superiores também pode atingir? Com menos frequência, né? É mais raro. Até hoje, em 24 anos, eu peguei um caso. Um caso? Um caso, É mais raro. É mais raro, mas pode acontecer. Sabe por quê? Porque a mão a gente tá vendo toda hora. Ah, certo. O pé já é um pouco mais complicado. Ele já fica meio distante, né, dos olhos. Então você machuca uma pontinha do pé e você... logo cicatriza. Quando vê, já foi. A mão não. A mão você se protege mais da mão, né? Primeira coisa, você tira a mão, né? Sim, o pé já é um pouco já mais... machucou. Às vezes você nem sabe onde bateu, tá lá cortado, tá machucado, né? É um pouco mais complicado mesmo. Tem essa lógica. Gente, eu vou trazer aqui recapitulando, né, o que foi falado hoje no podcast. Primeiro, a gente apresentou os dois profissionais aqui da Presp, o Pedro e a Aline. Depois a gente comentou sobre o que é a diabetes e como ela pode levar à amputação, né? Falamos também sobre a prevenção e cuidados para evitar complicações. Falamos também de pacientes, né, que vocês já trataram e tudo mais. Como que a Presp pode apoiar esses pacientes diabéticos. E acho que foi isso, né? Acho que fechamos bem hoje o programa. Conseguimos falar tudo que tinha para falar ou falta ainda mais alguma coisa? O assunto é muito extenso. Então, eu quero falar que a gente está... além do que a Aline falou, né, que a central de vagas ela encaminha para a Presp, a gente tem também a busca ativa, né? A gente ia trazer hoje aqui um paciente, mas aí não deu, né? Mas a gente vai trazer uma próxima, né, Pedro? O Marcelo, assim que ele tiver pronta a prótese dele, a gente traz. Eu encontrei com ele na rua, na UBS, nem sabia que a Presp também podia fazer prótese, né? Então a gente vai começou um trabalho junto com o secretário de saúde atual para comunicar às UBS o que a Presp faz, né? Junto com os vereadores também, que os vereadores encaminham muita gente para nós, então para eles também saberem o que é feito lá, como é que é feito, né? Para poder encaminhar. E esse moço eu encontrei na rua, ele não sabia, né, que ele tinha aqui no município. Aí a gente encaminhou, a Aline está atendendo, né, Aline? É um caso sério, né, de diabetes, um moço jovem ainda, né, e já perdeu um pedaço da perna, né. Isso é importante a gente falar também, que hoje em dia diabético não é mais só idoso, não. Então esse é bem mais jovem. A Aline falou da rastreabilidade com 35, mas a gente já está pegando paciente amputado com menos de 40 anos. Então... Isso é grave, muito sério, porque ele vai custar para o sistema uma vida inteira. Sim.
né? Por isso que tem que prevenir, né? Já que a gente não tem dinheiro para curar, vamos investir bastante, né, para prevenir. Tá? Então a Praesp se dispõe a fazer essa comunicação para as UBS, né, da cidade de Ribeirão Pires, e deixar assim, tornar mais público. Eu também tenho certeza de que o fato de ter vindo na rádio e a gente falando aqui, depois vamos colocar também no YouTube, né? Isso vai divulgar bastante o trabalho e vai alertar a população. O pessoal vai começar a olhar no pé e falar, epa, vou pôr um sapatinho aí para diabético, né? E aí nós não estamos fazendo campanha, não demos nenhuma marca, né, Aline? Não. Nós estamos falando de fabricante de sapato para diabético, que o Brasil é pioneiro, né? A gente tem a cidade de Franca e a cidade de Jaú, né? Você vê a cidade de Jaú, de onde eu vim, né? Eu gosto muito. Lá temos uma fábrica, bem legal. E lá tem a fábrica de sapato. E tem também em Franca, né? Em Franca. Isso. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer, né, aqui o Ademar, mais uma vez. Agradecer o José, que está nos acompanhando hoje, né? É sempre um prazer, viu? De vez em quando você vem, né? A gente quer te ver sempre aqui, né? Nos ajudando. Mas ele não conhece a Praesp ainda, viu? Porque ele não mora aqui na cidade, né? Ele mora na outra cidade, ele mora em Mauá. Então ele já está convidado para conhecer a Praesp e ver lá em loco, né? Porque ele tem ouvido falar muito aqui, né? A Praesp, a gente já repete umas 100 vezes o nome a Praesp no programa. Então ele está convidado para ir lá conhecer a nossa Praesp e também, né, engrossar a fileira para a gente fazer um atendimento, né, de prevenção e também, né, tornar assim, o mundo um pouquinho melhor, né? É isso aí, gente. Se você ou alguém que você conhece tem diabetes, procure acompanhamento médico regular e previna complicações. As redes sociais da Praesp no Facebook é www.facebook.com/Praesp. Também temos no Instagram, @apraesp, certo? O site da Praesp é www.apraesp.com.br. Lá você consegue ver formas de estar doando, estar ajudando o projeto da instituição. E também as questões das rifas, né? Onde você consegue concorrer a prêmios de até R$15.000. Tudo isso para ajudar a trazer toda a estrutura que a Praesp ela traz nas 6 unidades. Acho que é isso, né, gente? Falar um tchau coletivo aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? E agradecer a Aline e o Pedro também, que trouxeram o conteúdo aqui pra gente, né? Conhecimento nunca é demais, ainda mais quando se trata de saúde, né, gente? Sim, obrigada. É isso aí, dá um grande abraço também pro Zé da Arapuca. Isso, obrigado. Tá bom? Bom trabalho pra vocês, tá bom? Obrigado. Em breve a gente vai fazer uma visita lá. Isso, tem que visitar a gente lá, beleza? Beleza. Cuidar da saúde em primeiro lugar é um passo para viver melhor e até o próximo episódio.